que seus filhos poderiam ter, Ozana sempre insistiu em colocar seus filhos para praticar esportes dentro da comunidade, principalmente futebol. Mas a vida de Charles nos esportes sofreu uma pausa quando o brasileiro teve um sopro no coração e foi diagnosticado com reumatismo no calcanhar. Charles passou por uma série de tratamentos durante 2 anos, mas os médicos disseram que de qualquer forma o menino não teria uma vida normal e não seria capaz de praticar esportes. Além disso, Charles sofria de sérios problemas de vista, conseguindo enxergar apenas 50% de sua visão sem os óculos. Mas essas notícias não agradaram muito o jovem Charles, que decidiu continuar a sua vida nos esportes. Aos 12 anos, Charles fez amizade com os filhos de uma Coitado, problema na visão é complicado, hein? família que havia alugado uma casa perto da sua. E o Paulo, o pai dos amigos do Charles, seria o homem que o apresentaria à modalidade que o consagraria, o jiu-jitsu. Sob a tutela do mestre Roger Coelho, Charles e seu irmão Emerson começaram suas vidas na arte suave. Apesar do que os médicos diziam, Charles mostrou um talento notável na arte marcial, a ponto de vencer seu primeiro campeonato como faixa branca em 2003. Vendo o sucesso dos filhos, Francisco e Ozana faziam de tudo para conseguir o dinheiro necessário para ingressar Charles e Emerson nos campeonatos de jiu-jitsu, desde a fazer rifas até a vender lanches e catar latinhas e papelão nas ruas para poder vender. Vida sofrida. Vixe Maria. Aos 14 anos de idade, Charles sofreu uma grande perda. Paulo, o homem que o apresentou ao jiu-jitsu, acabou morrendo baleado. A morte de seu tio Paulo mexeu com a cabeça de Charles e toda a sua família. Mas como uma homenagem, o jovem conseguiu seguir em frente com sua carreira na arte suave, a ponto de se tornar campeão estadual na modalidade. Após alguns anos, Charles e seu irmão ingressaram na academia do Jorge Patino, mais conhecido como Macaco, que além de treinador, era lutador profissional de MMA. Só que apesar do amor dos irmãos Oliveira pelo jiu-jitsu, o Macaco serviu como ponte para que Charles tivesse seu primeiro contato com os treinos de MMA. E com 17 anos de idade, ele fez sua primeira luta de MMA amador, vencendo Rui Machado no dia 3 de novembro de 2007. Charles resolveu seguir em frente com o MMA, porém contava apenas com o apoio de seu pai e de seus treinadores, já que sua mãe era totalmente contra essa nova empreitada de seu filho, embora respeitasse sua motivação. No início de 2008, um atleta da equipe do Macaco estava escalado para competir no torneio do Predador FC, o evento de MMA profissional em São Paulo. Só que faltando pouco tempo para o evento, o atleta sofreu uma lesão no pulso e teve que ser retirado da luta. O Macaco então garantiu ao evento que iria escolher alguém da sua academia para ser o substituto. E para surpresa de toda a sua equipe, o escolhido do Macaco foi o franzino Charles. O problema era que esse torneio seria disputado nos meio-médios, categoria até 77 quilos, e o Charles pesava um pouco mais de 70 quilos. Sem falar que seu adversário, Jackson Pontes, era o grande favorito para vencer o torneio, enquanto Charles, por ter aceitado a luta de última hora e pela desvantagem física, era o franco azarão. Mas é como dizem, só o jiu-jitsu salva. E no dia 15 de março de 2008, em sua primeira luta MMA profissional, Charles Oliveira finalizou Jackson Pontes em apenas 2 minutos do primeiro round. Além de ganhar a primeira luta, Charles também ganhou o apelido que o acompanharia pelo resto da carreira, do Bronx, que nada mais era do que um trocadilho interno que ele tinha com seus amigos, onde ele comparava a região humilde em que vivia com o bairro Bronx, de Nova York. Para ele, a favela Vicente de Carvalho era como o Bronx. Charles da favela, Charles do Bronx. Após vencer Pontes, Charles avançou no torneio e levou vantagem por possuir um jiu-jitsu muito superior a qualquer outro competidor, vencendo a semifinal e a final da mesma forma, nocaute técnico com golpes no solo. Da hora. O cara é brabo no jiu-jitsu, né? Sua primeira noite como atleta profissional de MMA, Charles já era campeão do GP do Predador e ganhou um prêmio de R$3.000. Charles usou o dinheiro que ganhou no evento para ajudar sua família e para comprar o seu primeiro videogame, um Nintendo. Vendo o sucesso e o dinheiro para ajudar sua família que conquistou em suas primeiras lutas, Charles decidiu focar seus esforços no MMA. Muitas vezes o evento não conseguia pagar as passagens de ida e volta do paulista, e por isso, seus amigos, família e outros moradores da comunidade tentavam juntar dinheiro da forma que podiam para pagar as viagens do Charles. E esse dinheiro foi muito bem investido, pois ele venceu mais 4 lutas seguidas, todas por nocaute ou finalização, e ganhou a oportunidade de competir pela primeira vez em um evento internacional, enfrentando Dom Stanco pelo cinturão peso leve do Ring of Combat, um evento bastante conhecido nos Estados Unidos e que revelou muitos talentos para o UFC. Em apenas 3 minutos do primeiro round, Charles aplicou um mata-leão em Stanco e venceu a luta mais importante de sua carreira até então, pois foi essa luta que o colocou no campo de visão. Cara, eu não sei como que esses caras do jiu-jitsu conseguem dar essa finalização assim, velho. É muito difícil isso daí, bicho. É por isso que eu também, assim, eu não sou fã de jiu-jitsu. Porque, cara, eu não sirvo pra isso aí não, velho. Eu não sei como que os caras conseguem, assim, tipo, dar a finalização, pegar o cara, assim, e finalizar do jeito que eles fazem, sabe?
do UFC. Charles voltou para o Brasil, onde venceu mais 4 lutas, aumentando seu cartel para a notável marca de 12/0, 12 vitórias e nenhuma derrota, e isso com apenas 21 anos de idade, e por isso ele passou a ser considerado como uma das maiores revelações brasileiras. E aí, em meados de 2010, Charles recebeu uma ligação de seu treinador, o Macaco. Sem acreditar no que estava ouvindo, o brasileiro foi às lágrimas com a ligação. Seus pais chegaram para ele e perguntaram o que aconteceu, e disse: "Nosso sonho aconteceu, eu vou lutar no UFC." Marcado para o dia 1º de agosto de Serão os melhores tempos que você vai viver. 2010, o UFC Live Jones vs Matsushenko serviu como palco para a estreia de Charles do Bronx no UFC, lutando sair super. Ah, aqui vê logo o quê? no peso leve e carregando o apelido de o cara do jiu-jitsu. Charles foi escalado para enfrentar Darren Elkins na segunda luta do card preliminar. E parece que o único que não ficou sabendo do jiu-jitsu do brasileiro foi o Elkins, que logo de início aplicou uma queda e colocou o brasileiro para baixo. Erro fatal. Charles encaixou um triângulo, depois passou para a chave de braço e em apenas 41 segundos de luta forçou seu adversário a bater em desistência. E assim, Charles fez sua estreia relâmpago no UFC, fazendo jus ao apelido cara do jiu-jitsu e ainda faturando um bônus de $50 mil por ter a melhor finalização da noite. E a partir desse dia, a longa jornada de Charles do Bronx rumo ao topo do MMA havia começado. Vendo que Charles estava fazendo jus às expectativas, o UFC resolveu agendar um duelo de promessas entre o brasileiro e o mexicano Efraim Escudeiro, campeão da 8ª edição do The Ultimate Fighter. O problema é que o Escudeiro não conseguiu bater o peso da categoria, ficando quase 3 quilos acima do limite. O UFC disse que poderiam tentar remarcar a luta, mas Charles resolveu lutar mesmo com a desvantagem de peso. E mesmo com dificuldades, o brasileiro conseguiu a vitória por finalização no terceiro round, faturando mais um bônus de finalização da noite e ainda uma parte da bolsa do Escudeiro, por ele não ter batido o peso. Com 2 vitórias no UFC e um cartel invicto, Charles já estava começando a ganhar cada vez mais reconhecimento. E assim ele foi escalado para o maior desafio de sua carreira até então. No card principal do UFC 124, Charles do Bronx enfrentaria o americano Jim Miller, o melhor e mais completo adversário que o brasileiro já enfrentou. Muitos dos seus técnicos estavam receosos com esse combate, mas Charles decidiu fazê-lo mesmo assim, já que uma vitória contra Miller seria de vital importância para sua carreira. Só que ainda no primeiro round, o cara do jiu-jitsu foi surpreendido e finalizado por uma chave de joelho, sofrendo assim a primeira derrota de sua carreira no MMA. O revés foi um grande baque para o brasileiro. Achei que ele ia ganhar, cacete. Mas ele voltou a competir 6 meses depois, enfrentando Nick Lentz em junho de 2011. E essa foi a primeira polêmica da carreira do Charles. Durante o segundo round, Charles acertou uma joelhada na cabeça de Lentz, enquanto ele estava com 3 apoios no chão. Ou seja, o golpe foi legal. O árbitro não interrompeu na hora, mas o replay confirmou que de fato havia sido um golpe legal, e dessa forma a luta ficou sem resultado. Insatisfeito, Charles voltou a lutar apenas 2 meses depois, enfrentando o notório Donald Cowboy Cerrone, um atleta muito experiente, muito perigoso e talvez um desafio ainda maior do que o de Miller. Na luta, Charles sentiu pela primeira vez como é estar diante de um atleta de alto nível e percebeu que existia uma enorme diferença de força entre os dois. O cowboy parecia que nem sentia os golpes do brasileiro. Caramba. E assim, no dia 14 de agosto de 2011, ainda no primeiro round, tanta diferença assim de nível? Charles do Bronx foi nocauteado pela primeira vez ao sofrer a segunda derrota de sua carreira. E agora, Felipe Neto soltou o vídeo chorando sobre a Blase. Jovem promessa se encontrava em uma situação delicada. Sem vencer a 3 lutas, uma nova derrota poderia acarretar na demissão do brasileiro do UFC. Charles precisava fazer mudanças em sua carreira, e após sentir a diferença de força lutando contra o cowboy, ele decidiu que a melhor coisa a se fazer era descer de peso, passando a lutar na categoria dos penas, até 66 quilos. Em 2012, a nova fase de Charles começava no peso pena, com ele finalizando em sequência os americanos Eric Wesley, onde aplicou a primeira chave de panturrilha da história do UFC, e Jonathan Brookins, com mais um bônus de finalização da noite. Com as 2 vitórias seguidas, Charles afastou as chances de ser demitido. Só que aí, os problemas de Charles no peso pena começaram a aparecer. O corte de peso estava muito mais difícil do que antes, e em sua primeira luta contra um atleta de... Qual a modalidade que você curte? Sou do boxe. TMJ. Boxe também, irmão. E Muay Thai também eu gosto. Alto nível do peso pena, o paulista da categoria, e foi novamente nocauteado no primeiro round, dessa vez pelo veterano Cub Swanson. Apesar da derrota, Charles não deu passos para trás, e em sua próxima... Não reage ao mosquitão se você é um man. Não vou reagir essa porcaria aí não, irmão.
Admilson Pereira Neto mandou Superchat R$5. JR Cifrão Boa tarde, 5.5. Super. Tu 8 acredita meses num de modelo treino de terra plana? musculação e Uma de ideia boxe caca focado em totalmente ser o fundada próximo no mito ou campeão. crença, Nunca sem faltei provas nesses científicas. meses. Seria interessante dar uma pausa, pois estou sentindo que próxima era de luta, ele rendimento. teve a chance de enfrentar pela primeira vez um ex-campeão do UFC, o americano Frank Edgar. E no card principal do UFC 162, em julho de 2013, Charles do Bronx lutou de igual para igual com Frank Edgar, naquela que foi premiada como a melhor luta da noite. Edgar venceu o combate por pontos, mas Charles caiu de pé por ter feito uma grande luta, mostrando que estava evoluindo cada vez mais no UFC. O brasileiro manteve a cabeça de pé e venceu as próximas duas lutas, contra Andy Ogle e Hatsuki Ryoki, ambas por finalização, e recebeu o bônus de performance da noite nas duas lutas. Mas na sequência, em sua luta contra Jeremy Stephens, os problemas com o corte de peso voltaram a aparecer, já que ele não conseguiu bater o peso pela segunda vez na carreira. Mesmo assim, ele teve uma boa performance e venceu Stephens por decisão unânime. Em seguida, ele conseguiu um segundo encontro contra Nick Lentz, que também desceu para o peso pena, e dessa vez, em uma luta bem mais acirrada do que a primeira, Charles conseguiu finalizar Lentz no terceiro round com uma guilhotina. Agora, sem perder há quase 2 anos, a quarta vitória seguida catapultou Charles para a 7ª posição do ranking dos penas. Agora, ele estava mais perto do que nunca de uma disputa pelo cinturão, e sua próxima luta seria crucial para ele conseguir essa façanha. Ele foi escalado para enfrentar Max Holloway, o 5º colocado do ranking, em agosto de 2015, uma vitória que poderia colocar Charles na elite da categoria dos penas. Só que durante a preparação, o brasileiro sofreu uma estranha lesão no pescoço. Como não parecia nada muito grave, ele tratou apenas de tomar alguns analgésicos para a dor, sem saber que, na verdade, o problema ainda não tinha sido resolvido. E durante a luta contra Holloway, a lesão voltou à tona após Charles tentar uma queda, só que dessa vez, algo ainda mais bizarro aconteceu. O brasileiro ficou com toda a parte do corpo dormente, sem conseguir se mover. Sabendo que estava fora do combate, Charles desistiu da luta e Max Holloway saiu vencedor por nocaute. Charles se recuperou da lesão, mas a derrota foi um grande retrocesso, principalmente nesse momento da carreira, quando ele estava tão perto de uma disputa pelo cinturão. Mas o brasileiro conseguiu se recuperar da derrota, vencendo Miles Jury no primeiro round 4 meses depois, mantendo sua 7ª posição no ranking. Entretanto, antes da luta, Charles falhou mais uma vez na pesagem, a terceira vez que ele não bate o peso pena, e os dirigentes do UFC já estavam bem atentos a essa situação. Depois disso, Charles só voltaria a lutar em agosto de 2016, quando teve a sua segunda oportunidade contra um ex-campeão do UFC, dessa vez o americano Anthony Pettis, que estava fazendo sua estreia no peso pena. E infelizmente, o brasileiro sofreu uma nova e amarga derrota, sendo dominado por Pettis nos 2 primeiros rounds e terminando finalizado pelo ex-campeão no terceiro. Afastado da chance pelo título, Charles voltou a lutar em dezembro de 2016 contra Ricardo Lamas, e pela 4ª vez o brasileiro não bateu o peso da categoria dos penas. Ô, louco. Tá na categoria errada, velho. Só que agora ele ficou mais de 4 quilos acima do limite, superando até mesmo o limite da categoria de cima, o peso leve. Lamas ainda aceitou fazer a luta, mas aquela havia sido a gota d'água para o UFC. Perdendo ou ganhando, Charles sabia que aquela seria sua última luta. O maior adversário do Charles Bronx, a balança. No peso pena, ele teria que subir de categoria. E infelizmente o brasileiro sofreu mais uma derrota por finalização. Sendo forçado a bater em desistência pela 2ª vez seguida, Charles começou a ganhar a má fama de ser um lutador fraco, um cara que sempre desiste quando as coisas apertam. Distante do cinturão e praticamente expulso da categoria dos penas, já estava na hora de uma nova renovada na carreira, e sua reestreia no peso leve poderia ser a primeira página desse novo capítulo. Maior, mais forte e mais saudável do que nunca, Charles do Bronx ganhou massa muscular, passou por um corte de peso mais tranquilo e voltou ao peso leve diante do ex-campeão do Bellator, Will Brooks, no card principal do UFC 210, em abril de 2017. Em uma excelente performance, o brasileiro finalizou Brooks no primeiro round e parecia que uma nova era havia começado em sua carreira. Só que aí, na luta seguinte, contra o americano Paul Felder, em dezembro Obrigado, irmão. Tamo junto. dezembro do mesmo ano, o brasileiro sofreu um novo atraso. Após cansar tentando impor sem sucesso o seu jiu-jitsu, Charles levou uma dura cotovelada no solo. Após ser atingido, é possível ver que o brasileiro bateu em desistência com um golpe. Paul Felder não percebeu e voltou a atacar, nocauteando Charles via ground and pound. Vendo que o brasileiro havia desistido do combate antes mesmo do nocaute, a má fama de Charles de ser um lutador fraco e que desiste sob pressão voltou com tudo. Além disso, grande parte da mídia passou a acreditar que o brasileiro havia chegado em seu teto no UFC e que a partir de então ele seria um atleta que fica no meio do ranking, mas que nunca chegaria a disputar o cinturão. Mal sabiam eles que essa seria a última derrota de Charles do Bronx, pelo menos durante um longo tempo. Seguindo sua trajetória no peso leve, Charles demorou 6 meses para se recuperar da derrota, sendo escalado para enfrentar o veterano Clay Guida no UFC 225. E sem muitas dificuldades, Charles finalizou
Aquele ali tava ansiosinho, hein? O carpinteiro em apenas 2 minutos do primeiro round. Por causa da finalização, essa foi uma das vitórias mais importantes da carreira do brasileiro, porque ele igualou o histórico recorde de Royce Gracie de mais vitórias por finalização na história do UFC. Mais uma finalização e Charles entraria para a história como o maior finalizador de todos os tempos no UFC. E sabendo Valeu, Alisson. Tamo junto, irmão. disso, Charles levou apenas 3 meses para lutar de novo, naquele que seria o palco perfeito para sua grande vitória, no ginásio Ibirapuera, em São Paulo, a sua terra natal. O oponente da vez seria Christos Giagos, que faria sua estreia no UFC. E infelizmente para o americano, ele ficou do lado errado de um duelo histórico, já que no segundo round, Charles do Bronx encaixou o Mata-Leão e se tornou o maior finalizador da história do UFC, batendo a marca do lendário Royce Gracie, que detinha o recorde há mais de 24 anos. Essa foi a maior vitória da carreira do garoto do Bronx. Bom, Da hora. pelo menos até agora, já que muitas coisas ainda aguardavam o brasileiro. Só que antes de seguir em frente, hora de um acerto de contas. 8 anos depois, em dezembro de 2018, Charles foi escalado para enfrentar novamente Jim Miller, responsável pela primeira derrota de sua carreira. E Charles conseguiu sua vingança em apenas 1 minuto de luta, encaixando o Mata-Leão e expandindo seu recorde de finalizações. Fechando 2018 com 3 vitórias, Charles já voltou a competir 2 meses depois da luta contra Miller, em fevereiro de 2019, em Fortaleza, capital do Ceará. Seu oponente seria a promessa sueca David Teymur. O brasileiro começou o combate brincando e provocando Teymur, e quase pagou muito caro por isso. Um diretaço do nórdico o acertou em cheio, quase Rapaz, aí você não pode fazer uma... Aí não dá, né? conseguindo Não pode dar uma de cabaço assim não, bicho. nocaute, mas Charles conseguiu sobreviver, quase nocauteou Teymur e Numa dessas, se pega de acordo mesmo, tinha ido já. conseguiu a vitória por finalização. Quarta vitória seguida de Charles do Bronx, que agora fazia oficialmente parte do ranking dos leves, ocupando a 15ª colocação. 3 meses depois, mais um acerto de contas. Charles encarou pela terceira vez Nick Lentz, nocauteando no segundo round e subindo mais 2 posições no ranking, ocupando agora a 13ª colocação. E para fechar 2019, Charles conseguiu mais um nocaute, vencendo Jared Gordon em novembro. O problema é que esse foi o 6º atleta de ranqueado seguido que o Charles enfrentava, e por isso o brasileiro não subiu mais nenhuma posição com a vitória, se mantendo em 13º. Já estava na hora do Charles voltar a enfrentar grandes nomes, alguém do top 10 para cima. Ele já estava com uma das maiores sequências de vitórias da divisão. Foi então que Charles conseguiu uma luta contra o ex-desafiante ao cinturão, Kevin Lee, 8º colocado do ranking da categoria. O duelo ocorreria no evento principal do UFC Brasília, em março de 2020. E seria mais uma luta histórica para o Charles, já que esse foi o primeiro evento a portas fechadas do UFC. Sim, a pandemia do coronavírus havia começado e traria sérias consequências não só para o mundo inteiro, mas para o UFC, principalmente para a categoria dos leves e seu invicto campeão, Khabib Nurmagomedov. Em uma arena vazia em Brasília, Charles e Kevin Lee se enfrentaram em uma luta que teve um início equilibrado, mas Lee cometeu o erro de tentar uma queda em Charles com o pescoço exposto, e como de costume, o brasileiro sabia o que fazer e encaixou uma justa guilhotina no americano, faturando sua 7ª vitória consecutiva e decolando para a 7ª posição do ranking dos leves. Mas como foi mencionado agora há pouco, a pandemia traria consequências mais posso graves divulgar meio do que a simples ausência do público. José Em julho de mandou 2020, R$5. Vídeo de um parceiro meu que vai mudar sua visão a respeito da poligenia. Abdumanap Nurmagomedov, o pai de Khabib Nurmagomedov, faleceu vítima da Covid, uma tragédia que abalou completamente o campeão dos leves. E por isso, após defender seu cinturão pela terceira vez, despachando Justin Gaethje em outubro, Khabib anunciou sua aposentadoria do MMA, afirmando que não possuía mais vontade de competir sem a presença do seu grande mentor e melhor amigo. O presidente do UFC, Dana White, ainda tentou fazer com que o russo mudasse de ideia, mas se Khabib realmente se aposentasse, uma grande mudança ia acontecer na categoria. O cinturão ficaria vago. Geralmente, Parecendo um cotonete. quando o cinturão fica vago, o UFC agenda um combate entre os 2 primeiros colocados do ranking para definir o novo campeão. Mas como o primeiro colocado, Justin Gaethje, tinha acabado de ser finalizado pelo Khabib e o segundo colocado, Dustin Poirier, com Conor McGregor, o UFC precisava de outros 2 lutadores para disputar o novo cinturão caso Khabib realmente se aposentasse. Depois de Khabib, Charles tinha a maior sequência de vitórias da categoria, mas ele ainda não podia ser incluído nessa nova disputa, pois ele ainda era o 7º colocado do ranking. Para disputar esse cinturão, o Charles precisava de uma grande vitória contra alguém da elite da categoria. Só assim ele conseguiria entrar no top 5 e poderia ser considerado para a disputa pelo título, mas ele precisava dessa luta o mais rápido possível, antes que o UFC tornasse oficial a aposentadoria de Khabib e determinasse a nova disputa pelo cinturão vago. E assim, com apenas 3 semanas de preparo,
Charles do Bronx conseguiu a maior e mais importante luta de sua carreira. O brasileiro foi escalado para enfrentar o temido Tony Ferguson, terceiro do ranking e também conhecido como o bicho-papão da categoria. Era a oportunidade perfeita, mas também seria o maior desafio da carreira de Charles até então. Havia um motivo para que Ferguson fosse chamado de bicho-papão. Ele era famoso por deformar seus adversários, e por isso o brasileiro foi considerado como franco azarão para a luta. O combate foi marcado para dezembro de 2020 no UFC Apex, o QG do UFC, e mesmo com 3 semanas de preparo, aquele que deveria ser o maior desafio de Charles do Bronx acabou sendo a melhor performance de sua carreira. Em uma verdadeira aula de grappling, Charles dominou Tony Ferguson em cada segundo da luta. Uma cena que parecia inimaginável e nem mesmo os comentaristas do UFC estavam acreditando no que estava acontecendo. A luta, inclusive, quase acabou no primeiro round, quando o brasileiro encaixou uma chave de braço em Ferguson, mas o bicho-papão se recusou a desistir da luta. E mesmo gritando de dor e agonia, ele aguentou a pressão até o soar do gongo. Ferguson ainda conseguiu ser o primeiro lutador desde 2014 a chegar em uma decisão dos juízes com Charles, mas o resultado era um só. Charles venceu claramente todos os rounds e faturou a maior vitória de sua carreira. O cara foi guerreiro ainda, hein? Levou a luta até o final, cara. Mesmo sendo surrado. Somando agora 8 vitórias seguidas e decolando para a terceira posição do ranking da categoria. Salve, Ismael! Agora sim, oficialmente Charles do Bronx era da elite do peso leve. Após a vitória, Charles resolveu tirar um tempo para aproveitar a família. Ele então viajou com eles até o sítio, onde o sinal não pega muito bem, só o celular do seu pai que funcionava em determinados pontos do sítio. Mas em um belo dia, o sinal do celular funcionou em um lugar onde geralmente não entrava sinal, e ele viu que havia uma série de ligações. Francisco chamou seu filho para irem na cidade, onde lá eles pegariam o sinal e saberiam o que estava acontecendo. Os dois pegaram o carro, foram dirigindo, e no meio da estrada, o sinal finalmente funcionou no celular de Charles, e ele recebeu um e-mail do Macaco, seu treinador. E ao terminar de ler, o brasileiro já começou a chorar. No e-mail estava escrito o seguinte: parabéns, meu filho, aquilo que era o seu sonho, seu não, nosso, se tornou realidade, seu novo desafiante ao cinturão. Ah, eu nem li mais o resto, já comecei a chorar, e aí tipo meu pai, o que foi? Aí eu peguei e virei assim, eu vou lutar pelo cinturão. Khabib oficializou sua aposentadoria e abriu mão do cinturão. Sendo assim, na ausência de Gate e Poirier, o novo cinturão seria disputado entre Charles do Bronx, terceiro colocado do ranking, e o ex-campeão do Bellator Michael Chandler, quarto colocado. O combate seria a luta principal do UFC 262, marcado para maio de 2021. E finalmente, depois de 11 anos, 27 lutas, várias derrotas e com muitas dúvidas a respeito de sua capacidade, o menino da favela que entrou com 20 anos dentro do UFC, finalmente disputaria o cinturão mundial, com 31 anos de idade. Na história do UFC, ninguém nunca levou a disputar um cinturão, mas o importante é que o dia finalmente chegou, o dia que Charles sempre soube que chegaria. O problema é que parecia que ninguém, além do próprio Charles e sua família, acreditava na sua vitória. A grande maioria dos fãs, mídia e até outros Ai, quanta bosta, cara, que eu tenho que escutar nessa live. lutadores acreditavam que o brasileiro seria despachado pelo americano. Chandler é conhecido por sua explosão e por sua força, e por isso, as pessoas acreditavam que no momento em que o americano encaixasse suas bombas, o brasileiro não aguentaria a pressão e se entregaria, similar ao que aconteceu. Olha esse vídeo sobre dopamina, manda doble. Tamo junto, irmão, toma. Daqui a pouco eu vejo. Com Paul Felder. Charles era o grande azarão e Chandler já estava pensando no futuro, em lutas contra McGregor, Poirier, como se a vitória contra Charles já tivesse garantida. E ele fazia questão de questionar a garra do brasileiro. Afirmava em diversas entrevistas que Charles era fraco e sem coração de campeão. Mas as provocações de Chandler e os comentários da mídia não surtiam efeito. Charles se manteve quieto e positivo, apenas esperando pelo grande dia. E lá estava. 15 de maio de 2021, UFC 262, Houston, Texas. Chegou o momento. Nesse dia, Charles do Bronx, o menino com reumatismo, sopro no coração e com 50% de sua vista... Ô, louco! Caralho! Destruiu o cara! Destruiu! Imagina na hora das apostas. Ah, eu quero apostar no Charles do Bronx. Tá, ó. Ele tem sopro no coração, reumatismo e 50% da visão dele não funciona. Porra! Caramba, velho! O cara, ele tem que ser... É das duas uma. Ou ele é o cara pra estar ali com tudo isso aí. O cara é uma lenda, velho. O cara é uma lenda, bicho. Tá vendo? É aí que você tem que ser inteligente. Falar, ô, louco, velho. Mas um cara... Tem todos esses problemas, tá aqui assim, eu vou nele. Eu vou nele. Esse cara é brabo. Aquele que nem deveria sequer conseguir andar direito. Olha lá, o cara tá destruindo o Charlie do Bronx, mano. Agora entrava no octógono como desafiante ao cinturão. Aquele que não...
Você tá louco? Mundial dos Leves. Finalmente, depois de ficar 3 anos nas mãos de Khabib, o cinturão dos leves conheceria o seu novo dono, Alisson o novo mandou rei da categoria. R$5. Charles do Bronx e Michael Super, Chandler já viu a história? definir o novo campeão mundial. Charles começou na trocação, chutando as pernas de Chandler e mantendo a distância, até que a bomba do americano fez seu primeiro contato com o rosto de Charles, já abrindo um Já distorceu, já. ferimento em seu olho. O brasileiro balançou e já buscou a queda, mas foi pego em uma guilhotina, da mesma forma que Pettis e Lamas o finalizaram. Mas dessa vez, Charles soube escapar e foi até as costas de Chandler. Dom Finalmente, Lacostado 17 superchatei R$13,07. mandou R$5. Sempre vejo você aqui da Somos Itália, que salvos já pela são lei ou 18 e pela 10 graça. TMJ. Um vídeo excelente. 6h10 da explicando. tarde aí já, ô Dom. Tamo junto, irmão. Um abraço aí, tudo de bom pra você. Obrigado pela presença aí na live, companheiro. Dali, a Itália é braba, hein? Chandler se livra da pegada e a luta volta a ficar em pé. E não demorou muito para que outra bomba do americano entrasse no rosto de Charles, que dobrou os joelhos mais uma vez. E Chandler conectou de novo, e de novo, e de novo. Charles foi à lona e Chandler partiu para cima com tudo, bombardeando o brasileiro com força total. E parecia que os críticos estavam certos. Charles estava prestes a sucumbir à pressão do americano, logo no primeiro round. Chandler não parou de atacar, golpeando de novo e de novo o rosto de Charles. Mas o brasileiro não se entregou, diferente do que todos acreditavam. Ele se manteve ativo e atento, sem desespero, buscando uma forma de sair daquela posição. Mas Chandler não deu espaço e seguiu golpeando até o soar do gongo. Após um belo primeiro round, Chandler voltou confiante para o segundo, crente que agora iria Esse cara aí tá anabolizado. nocautear o Charles. Confortável, o americano partiu para a trocação franca com a guarda aberta e pagou o preço por subestimar o brasileiro. Um cruzado com a mão da frente surpreende Chandler, que vai ao chão com um golpe e entra em desespero. Charles persegue o americano e volta a golpear com joelhadas e socos. Chandler continua atordoado e corre para sobreviver, dando as costas para Charles, que o acerta novamente com um cruzado. Chandler vai ao chão mais uma vez. O brasileiro segue atacando. Chandler está claramente fora de combate e o árbitro, por fim, encerra a luta, que definiu o novo campeão mundial. Brabo. Já gravei um monte de vezes. E o cinturão tava lá, né? Minotauro. Falou, pega ele na mão. E eu falei, eu não vou pegar ele na mão porque ele não é meu. Só vou pegar quando for meu. Chega o dia, né?